Fala, meus queridos! Vamos entender hoje o que são dispersões? Antes de começar meu vídeo, eu vou ter que lembrá-los que se inscrever no meu canal e dar aquele like é muito importante para que o YouTube ele entregue os meus vídeos para mais pessoas. Então isso vai me ajudar bastante, belezinha? Mas vamos para a aula de hoje, que é a nossa aula de dispersões. É uma coisa que muitos alunos têm dúvida. Primeiro, professor, o que são dispersões? Galera, dispersões nada mais são do que misturas, tá? Então, toda mistura é um tipo de dispersão. E você deve ter, você deve recordar que lá no seu primeiro ano, ou lá no finalzinho do ensino fundamental, o professor de química ou de ciências explicou para vocês que existem dois tipos de misturas. Existem as misturas homogêneas, vou colocar aqui para vocês, ó, homogêneas, e existem as misturas heterogêneas, belezinha? Professor, eu acho que eu lembro disso, mas me recorda rapidão? Recordo. As misturas homogêneas são aquelas misturas que apresentam uma única fase. Agora, a mistura heterogênea, ela vai apresentar duas ou mais fases. Tudo bem? Belezinha? Depois eu falo melhor para vocês sobre essa separação. Vamos voltar aqui no termo dispersão. Então, você já entendeu que dispersão é uma mistura, correto? Para ter uma mistura, eu tenho que ter ali pelo menos duas substâncias. E na dispersão, essas substâncias vão receber nomes, tá? Uma delas vai ser chamada de disperso. O disperso é aquela sua substância que vai estar em menor quantidade, tá? Então, menor quantidade. Já a outra substância que está em maior quantidade vai ser chamada de dispersante. Então, vou colocar aqui para vocês, ó, dispersante. E o dispersante ele está em maior quantidade. Vou te dar um exemplo para você entender melhor o que eu estou falando, tudo bem? Imagina que eu pego um copo com água, 200 ml de água aqui em casa, e jogo uma colherinha de sal. O sal é o meu disperso, e o meu dispersante vai ser a água, belezinha? Agora, voltando para aquele termo de misturas, né? Vocês sabem, então, que as misturas homogêneas têm uma fase. E as misturas homogêneas, elas também podem ser chamadas de solução. Aí fica ligado que nos próximos dias eu vou soltar alguns vídeos explicando passo a passo sobre as soluções e de tudo que você precisa saber para fazer sua provinha do vestibular. Concentração, diluição, misturas e assim por diante, beleza? E as misturas heterogêneas, elas podem ser classificadas de duas formas. Existem as chamadas dispersões coloidais ou apenas os coloides. Vamos colocar aqui dispersão coloidal, tá? Eu não vou conseguir falar nessa aula sobre tudo dos coloides, mas se você quiser uma aulinha só sobre coloides, você pode colocar aí no comentário que eu faço para você, beleza? E existem também misturas heterogêneas chamadas de suspensão. Suspensão. Tudo bem? Ou as suspensões, fechou? Agora vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas e como é que a gente pode diferenciá-las, belezinha? Fechou? Então vamos lá, galera. Diferenciando esses tipos de dispersões, tá? Primeiro, na mais importante aqui pra gente, que são as nossas soluções. Professor, como é que eu sei que é uma solução? Primeiro, uma solução é aquele tipo de mistura em que o disperso tem uma partícula muito pequena, tá? Tão pequenininha que você não consegue enxergar a olho nu e você também não consegue enxergá-la em um ultramicroscópio. Então, por isso, as minhas soluções são misturas homogêneas, de apenas uma fase, tudo bem? Então, ó, as nossas partículas são muito pequenas. Você vai colocar que elas são menores do que 1 nanômetro, belezinha? Um outro ponto importante sobre as nossas soluções é o seguinte, vou até colocar de uma cor aqui diferente. Nas soluções, o disperso e o dispersante recebem outros nomes, tá? Aqui você vai chamar de soluto, que é aquela substância que está em menor quantidade, e você vai chamá-lo de solvente, aquela substância que vai estar em maior quantidade, tudo bem? É a mesma coisinha do disperso e do dispersante, só que recebe nomes específicos para a solução, beleza?
Um outro ponto importante é que para formar a minha solução, esse soluto e esse solvente precisam ter uma forte interação entre si, tudo bem? Então, aquela parte de interações intermoleculares também é importante você saber aqui, tá? Qual é o processo em que o soluto e o solvente interagem entre si, professor? A gente chama esse processo de dissolução, tá? E a dissolução está ligado diretamente com o conceito de polaridade e interações intermoleculares, belezinha? Próximo tópico, dispersões coloidais, também chamadas de colóides, beleza? Os colóides, ele é como se fosse um meio termo entre a solução e entre a suspensão. Quando você olha para um colóide, você acha que ele é uma solução, mas ele não é. Por isso que algumas provas chamam de solução falsa, tá? Porque olhando para aquela mistura, você acha que só tem uma fase, mas colocando em aparelhos ópticos, você consegue diferenciar as fases do seu colóide. Professor, uma outra coisinha que eu posso fazer para diferenciar um colóide. Vamos lá. Os colóides, eles sofrem um efeito óptico chamado de efeito Tyndall, tá? O que seria efeito Tyndall? Efeito Tyndall é a dispersão de um feixe luminoso pelas partículas de um colóide. Então você passa um laser pelo colóide e você consegue ver aquele laser dispersando, interagindo com as partículas. E isso acontece porque as partículas de um colóide são maiores do que as partículas de uma solução, tá? Como é que você vai colocar aí no seu caderninho? As partículas de um colóide, elas são maiores do que 1 nanômetro. Só que elas são menores do que 1.000 nanômetros. Então, por ser maiores do que 1, você consegue visualizá-las em um microscópio, por exemplo, né, um aparelho óptico, mas por ser menores do que 1.000, a olho nu não seria possível, belezinha? Tipo de colóide que pode cair na sua prova, maionese, leite, tá? São exemplos que caem bastante, fechou? E para finalizar essa nossa classificação, existem também as nossas suspensões, né? Ou uma suspensão. Uma suspensão é aquele tipo de mistura heterogênea que você consegue visualizar as fases a olho nu, porque as partículas são muito grandes. As partículas de uma suspensão, elas são maiores do que 1 nanômetro, beleza? Um exemplo de suspensão poderia ser, por exemplo, o óleo e a água, né? Quando você mistura óleo e água dentro de um copo, você consegue ver a fase do óleo e a fase da água, belezinha? Então, na próxima aula, vamos focar em quem? Vamos focar nas nossas soluções, fechou? Beijinho, tamo junto, até logo!